nome é Marta Rever Czarnobyl, sou descendente de poloneses e estou aqui para apresentar para vocês a bolacha de mel caseira, que é o famoso pierniki domowe, que é biscoito de mel caseiro. Essa receita ela foi datada em 1928, agora daqui 4 anos ela vai fazer 100 anos. Ela foi escrita à mão, num caderno em polonês, e foi traduzida pela minha irmã Teresa para o português. Desde então a gente faz. E a minha filha deu a ideia da gente confeitar ela com um chocolate meio amargo. Mas eu faço tanto sem chocolate como com chocolate também. E essa receita aqui foi para o livro de resgate, Resgatando Origens de Casca. E então eu faço e eu vendo sob encomenda. Produzo para vender sob encomenda. É isso. Então eu tenho aqui já os ingredientes: o açúcar, a manteiga, a canela, o cravo e a noz moscada e uma pitada de pimenta. Eu vou acrescentar então aqui 10 ml de baunilha, uma baunilha especial, 2 medidinhas dá 10 ml. E o próximo passo, então, agora a gente vai para caramelizar o açúcar e o mel. Vai meio quilo de mel e meio quilo de açúcar. Só que o açúcar tu divide ele em duas partes. Metade você deixa normal e a outra metade, daí de 250 gramas, você carameliza ele para você jogar no mel. Tem que estar nesse ponto o açúcar. Aí agora eu passo para cá e faço isso aqui. Tem que bater vigorosamente para ele não embolar, porque se embolar, joga fora. Não tem mais como voltar, ele não volta mais. Tem que ter esse cuidado. Trabalha ele bem, cuidar para ele não subir. Aí agora eu passo ele para lá. Saiu do fogo, agora vou deixar ele esfriar um pouco para depois poder trabalhar. E aqui eu tenho a manteiga gelada, mas antes disso eu vou desmanchar o sal amoníaco e o bicarbonato, que eu uso só 15 gramas de cada porque por causa do meu forno, que ele é forno turbo, eu apanhei muito para acertar o fermento, no caso que é o bicarbonato e o sal amoníaco. Que ela crescia muito, eu botava mais e daí ela crescia muito, e no momento que ela crescia, quando ela era para ficar no ponto aí ela murchava, então não deu certo. A mesma panela que eu usei para caramelizar o açúcar, eu coloquei a água para aproveitar bem o açúcar caramelizado, e essa água com esse açúcar eu vou desmanchar o bicarbonato e o sal amoníaco. E agora eu vou mexer aqui para desmanchar o açúcar que eu dividi. Pode vir, né? Aí agora eu preciso de um auxiliar para virar o mel. Aproveita tudo. Aí agora deixa esfriar um pouco para a massa ficar no ponto. E sempre que for fazer, tem que deixar ela mais mole do que no ponto, porque no momento que ela esfria, ela fica no ponto. Então aqui eu tenho o ovo em pó, que eu uso, 50 gramas. Como eu uso ovo em pó, que é um ovo pasteurizado, eu não uso ovo in natura. Até porque para segurança de salmonela ou essas coisas, né? Então agora eu vou começar com a farinha. E o porquê de peneirar a farinha? Porque a farinha
isso eu aprendi com o pessoal da Emater. Todo o processo de panificação, se você airar a farinha, dar ar para a farinha, o produto final fica mais gostoso, mais areado. É 1,350 kg de farinha. Depois tu vai precisar, quando tu for para espichar, tu vai precisar um pouco de farinha para untar a bancada. A minha mãe fazia uma espécie de bolo e ela sempre falava que os antepassados, os avós, os avós que vieram de lá, falavam que na Polônia se produzia biscoito, mas isso com o tempo eles se perdeu, né? E aí quando a minha irmã foi para o colégio das religiosas, que elas eram de procedência da Polônia, aí ela conseguiu essa receita. E aí a gente começou a produzir. Olha o ponto da massa. Ela começa a desgrudar da bacia. Esse é o ponto da massa. E aí quando ela esfria, pode encostar a mão, ela está morninha ainda. E quando ela esfria de um dia para o outro, que ela tem que descansar, eu tampo e vai para a geladeira. Então eu tenho a massa que eu amassei ela ontem. Eu vou trabalhar ela um pouquinho com um pouco de farinha em cima da bancada. Ela está gelada, mas no trabalhar ela vai amolecer. Mas eu gosto de trabalhar com ela firme, mais firme, que é mais fácil de espichar ela no cilindro. A geladeira tem que estar menos de 5 graus para manter os produtos que tu precisa manter frio. Agora, recorta. Então, colocar na forma bem espaçada, porque ela cresce. Eu faço a 150 graus, eu boto assar, porque o meu forno é turbo. Então, ele assa mais rápido e é mais potente. Mas, na verdade, a gente assava antes a 200 graus o forno. E 15 minutos de forno, quando ela dourar, assim, não pode abrir antes dos 12 a 13 minutos. Não pode abrir, porque se abriu, ela baixa, por causa do bicarbonato e do sal amoníaco. Então agora veio muitos dizem a pior parte, outros a melhor parte. Eu acho a parte mais gostosa é de tomar um cafezinho com biscoitinho de mel e também tem a opção de mel com cobertura de chocolate. Então eu uso o chocolate meio amargo para cobrir e a temperatura para fazer a cobertura precisa estar sempre em 40 graus em banho-maria. Aí eu tenho a ferramenta, a panela que me mantém em banho-maria 40 graus sempre. E aí faço biscoitinho por biscoitinho, passo no chocolate, põe no papel manteiga, deixa esfriar e ao café i smacznego. Na zdrowie. Ela só faz coisa boa.